Damos as boas-vindas a vocês que estão conosco em mais uma edição do Sinopse Tributária News. Eu sou Renata Correia Cubas, estou aqui com as minhas sócias Ariane Costa Guimarães e Pamela Larissa Miguel. E hoje nosso papo é sobre contencioso, né? Depois de um grande tempo em que a gente ficou bastante preocupado de como iria ficar o contencioso administrativo, que repercussões a gente poderia ter no contencioso judicial, do que estava sendo discutido aí nos projetos de lei. Nós tivemos aí a aprovação da Lei Complementar 227, que nos traz aqui todo este panorama. Então, vamos começar a ouvir um pouco sobre a administração tributária, fiscalização e formação do órgão de contencioso do IBS e da CBS. Pamela, conta um pouco pra gente. Obrigada, Renata. Boa tarde a todos. Bom, a gente vai trazer aqui um pouquinho do que a gente teve aí na lei complementar em termos de mudança de estrutura do contencioso, tá? A gente vai começar aqui falando um pouco, dividindo com vocês a parte de fiscalização e um pouco até de como a gente tinha a dinâmica e o comparativo do sistema atual com o que a gente vai passar a ter aqui no contencioso do IBS. Em termos de fiscalização, hoje, como que funciona, né? Você tem uma competência totalmente descentralizada, então você tem ali os estados, o Distrito Federal, os municípios fazendo com cada um com a sua competência, iniciando as fiscalizações e tendo um contencioso administrativo. Com a aprovação da reforma, o que se fez foi uma tentativa de maior uniformidade e centralização dessa competência. Então, a gente criou aqui um comitê gestor que fica responsável por disciplinar esse contencioso administrativo e que, então, congrega todas essas competências, né, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para esse contencioso do IBS. E o que muda em termos práticos, né? Se hoje eu tenho uma fiscalização, essa fiscalização ela é iniciada por cada um desses entes de forma individualizada. Já no contexto da reforma, o que a gente vai ter vai ser o início de uma fiscalização por um dos entes, que vai ser o titular dessa fiscalização, e se a gente tiver outros entes interessados naquela mesma fiscalização, em casos em que eu tenho, por exemplo, o mesmo fato gerador, o mesmo contribuinte, né, e o mesmo período, eu posso ter aí uma administração tributária cotitular. Ah, mas e se tiverem outras administrações tributárias também interessadas? Aí elas vão participar como participantes nessa fiscalização. Então, isso significa que eu vou ter ali um nível de centralização desse processo e um pouco mais de controle, tanto da administração quanto com relação ao contribuinte. Porque se hoje o contribuinte tem que ter ali uma questão burocrática de ter processos diferentes, legislações diferentes, requisitos e prazos diferentes com relação a cada uma dessas administrações tributárias, com o IBS, com essa questão da gestão do comitê gestor, a gente vai ter um único regulamento que vai tratar dessa fiscalização e um único processo que vai ser tratado em conjunto com essas administrações tributárias. Então, a gente tem aqui uma maior agilidade, uma maior transparência com relação a essa parte da fiscalização, mas isso também não significa que a gente não vai ter nenhum desafio, porque como a gente tem a administração tributária titular, a cotitular e as participantes, nada impede delas colocarem ali o seu posicionamento, de pedirem esclarecimentos distintos, de ter ali um desafio com relação ao que vai ser a interpretação. E mesmo quando a gente fala de abertura de fiscalização centralizada, não necessariamente em todos os casos a gente vai ter uma fiscalização que pode ser única, porque apesar de ter ali uma diretriz na norma de se falar de sujeito passivo, mesmo fato gerador, mesmo período, pode ser que em alguma medida a gente tenha temas que sejam correlatos, mas que corram em fiscalizações separadas. Então é um ponto também aí que a gente vai ter que observar. Mas de qualquer forma a gente traz aí um nível maior de transparência e de facilidade de tratamento com relação ao contribuinte, pensando em toda a burocracia, as legislações e esses pontos. E passando aqui já um pouco para o contencioso, uma vez que a gente tenha a autuação, a gente vai ter ali um contencioso com algumas mudanças, tá? Hoje a gente tem muita discussão com relação à paridade já nos tribunais atuais, né? Então, tem estados ou municípios em que a gente sabe que os órgãos não são paritários,
Com a reforma, a gente teve ali alguma certa previsão de paridade nessas primeiras instâncias, em que a gente tem ali representantes tanto do contribuinte quanto da fazenda, mas a gente tem uma ressalva dessa questão da paridade material, porque como a gente tem a indicação da presidência em caso de desempate, que vai ser sempre de um órgão da administração pública, a gente entende que aqui a gente vai ter um nível de desafio com relação a se na prática, de fato, essa paridade ela vai existir. Então, eu acho que é um dos pontos principais aqui, iniciais, que a gente tem do contencioso com relação ao tema. E fora isso, eu queria convidar aqui a Ariane para falar um pouco da novidade que a gente tem em termos da reforma, que é a questão desse órgão novo que foi criado para a questão da uniformização da jurisprudência no contexto do IBS. Esse órgão, nós temos aqui a instauração da Câmara Nacional de Uniformização, de Integração do Contencioso de IBS-CBS. É um órgão novo, é um órgão que aparece de maneira híbrida nesta lei complementar, porque esse órgão ele vai ser composto, na verdade, né, de representantes do CARF, e esses representantes necessariamente da Fazenda Nacional. De outro lado, nós vamos ter 2 representantes do Comitê Gestor que venham indicados pelos municípios, 2 indicados pelos estados e mais 4 representantes do contribuinte. Então, nós vamos ter 12 julgadores, e esses 12 julgadores têm, de um lado, 4 do contribuinte e 8 dos órgãos públicos, né? Então, essa assimetria, ela já aparece como um ponto de crítica em relação a modelos já existentes, principalmente o modelo do CARF, né, que é paritário, e, inclusive, com relação a essa paridade, já houve litígios, né, no que tange a como densificar esse conceito de paridade no CARF. E o judiciário evoluiu, né, no sentido de reconhecer que é necessário ter, sim, a paridade, mas não necessariamente no julgamento de um caso concreto. Então, se tiver faltando 1 ou 2 representantes do contribuinte, esse julgamento ele pode ser ultimado, porque, na verdade, o que interessa é a composição em si. Então, aqui, muito provavelmente, nós podemos ter litígios envolvendo esses julgamentos decorrente aqui dessa Câmara Nacional de Integração do Contencioso. E existe esse outro ponto, Pamela, que você também tocou muito bem, que é o voto de qualidade, né? Voto de qualidade que vai ser revezado entre um representante do CARF e outro representante do comitê gestor. Né, a presidência vai ser alternada entre essas 2 figuras, e evidentemente que votos de qualidade, existe, né, toda a fundamentação para questionar esse voto de qualidade na perspectiva do Código Tributário Nacional, que continua inalterado. Então, nós podemos ter novamente, Renata, que é a instauração desse novo grau de litígio dentro desse novo órgão que acaba sendo criado agora. E também acho que uma outra coisa que é importante colocar é que a lei complementar, ela estabelece que as deliberações dessa Câmara vão ser de observância obrigatória. Mas, diferentemente do que acontece no judiciário, aqui não há nenhuma sanção para a autoridade administrativa que não observar. E também não há nenhum remédio para que o contribuinte que, por exemplo, não tenha uma deliberação da Câmara aplicada no seu caso, ele possa se socorrer dessa Câmara. Então, ele vai ter que necessariamente percorrer todas as etapas, né, do processo administrativo, diferentemente de quando você tem, por exemplo, uma súmula vinculante, né, descumprida no contexto de uma súmula do Supremo. Você pode, por exemplo, né, deduzir uma reclamação no Supremo. E aqui nós não temos esse instrumento processual. Então, fazendo um pouquinho aqui a correlação, né, entre as visões e no intuito de harmonizar, de fato aqui há alguns aprimoramentos que podem ser necessários aqui em relação a tudo isso. Acho que a gente já caminhou um pouco nesses aprimoramentos ao longo dessas discussões, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, no que a Pamela falou sobre a unificação da fiscalização, a gente já tem hoje uma dificuldade, porque muitas vezes fatos muito parecidos, ou os mesmos contratos, as mesmas transações, são absorvidas por entes tributantes diferentes da administração estadual, da administração federal, em momentos diferentes, com decisões diametralmente opostas. Então, certamente, isso foi um avanço. Agora, a falta de paridade, ela vem sendo, né, reclamada muito, por muito do que se fala a respeito da falta do olhar, né, do ente privado, do contribuinte, para esses julgamentos e para essas discussões. Então, a falta de paridade aí, exatamente no órgão de uniformização, ela, infelizmente, perdeu
perdeu-se a oportunidade de fazer algo que poderia unificar muito mais e trazer muito mais limpeza para os julgamentos e para o que a gente estava esperando dessa unificação, que tanto vai avançar aqui em termos de administração do tributo, fiscalização e nos próprios julgamentos nas instâncias ainda paritárias. Agora quero ouvir um pouco você, Ariane, no que você acha que a gente tem para discutir de alterações trazidas pela reforma, a sua repercussão aí em judiciário, né? Acho que é importante aí a gente também debater, porque no fim a gente sempre... Aqui a gente unificou uma fase dos problemas, mas os problemas tributários das empresas é aquilo que se quer com a reforma, que é atrair o investidor, tornar o processo célere, simples, desburocratizado. Isso está atingido no judiciário? Como que você vê isso? A gente diz, né, que se tivéssemos um bom processo administrativo, e um processo administrativo em que os julgadores fossem livres o suficiente para efetivamente interpretarem de maneira densa a legislação, a Constituição Federal, aplicarem, né, os dispositivos, os princípios, seria muito poucos contribuintes iriam se socorrer do judiciário para em busca dessas decisões da aplicação dos princípios e das diretrizes tributárias. E a gente sabe que não é o que acontece. E como você colocou muito bem, né, talvez perdemos essa oportunidade de fazer isso aqui por intermédio dessa lei complementar. Quando nós olhamos para o contencioso judicial, né, uma coisa fica muito clara. Realmente não foi refletido como a reforma tributária também resolveria e lidaria com os problemas que hoje são evidentes na nossa realidade, que hoje ocupa o posto número 1 do maior litigante do mundo em termos tributários. Isso se deve aos mais de 50 milhões de processos que discutem questões tributárias no Brasil. Né? É um número maior do mundo. E, de fato, há um potencial, né, a partir da reforma, de se ter um número 3 vezes mais elevado do que esse. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, é o Superior Tribunal de Justiça no relatório que fez a respeito do prognóstico a partir desses novos contenciosos oriundos da reforma. E por quê? Porque, na verdade, não só existe uma complexidade de temas aqui, de conceitos que podem gerar conflito, mas a própria litigiosidade em relação a questionamento das regras oriundas dessa discussão administrativa, isso também é bastante pulverizado, porque agora nós passamos a ter a competência no destino. Então, eu tenho aqui necessariamente, quando vou discutir uma norma em abstrato, de colocar no polo passível de uma demanda, por exemplo, todos os entes potencialmente capazes e competentes para a exigência daquele tributo. Então, isso vai fazer com que o processo, na largada, ele já saia absolutamente complexo, porque como eu não necessariamente terei as diretivas, eu vou precisar colocar todos esses entes no polo passivo e esperar para ver o que vai acontecer. Já se tem notícia, e estamos falando aqui, né, dessa gravação em fevereiro de 2026, das primeiras ações judiciais aqui no estado de São Paulo, para questionar o enquadramento no regime específico imobiliário, porque uma série de requisitos aqui ainda estão um pouco nebulosos e essa oferta, que é a tributação daquilo que não era tributado no regime anterior e vai passar a ser agora na reforma tributária, isso precisa estar parametrizado em termos de obrigação acessória. Então, essas primeiras leads já surgem e eu já tenho notícia de que já se colocaram no polo passivo uma série de entes potencialmente competentes para a defesa e muitos municípios já estão dizendo, não, eu não tenho nada a ver com isso, não, eu não vou precisar me manifestar aqui, e ficaram apenas Estado de São Paulo e União Federal. Então, aqui a gente já tem um balão de ensaio do que vai ser esse contencioso. E um dos pontos é justamente essa dinâmica, esse emaranhado aqui de entes que precisarão estar num processo. Há uma proposta, num contexto até formado na época, né, pelo ministro Barroso, uma comitiva, que sugere o litigante único, né, você ter a instauração de uma justiça especializada tributária, inclusive que seria, enfim, operada num contexto online, enfim. Mas isso, evidentemente, vai demandar uma série de empenho de custo envolvendo aqui a instalação dessa nova justiça. E na lei complementar aparece uma possível solução, que é a delegação da competência das procuradorias
para que outras procuradorias possam exigir o crédito tributário que é, por exemplo, né, o município de São Paulo faz uma delegação do município do Rio de Janeiro para a cobrança de um determinado tributo e confia na boa condução do processo. Então, esses convênios eles vão poder ser estabelecidos justamente para alcançar essa eficiência que está longe de ser aqui presente no contexto quando nós consideramos o contencioso judicial. Isso só para falar de estrutura. Até porque acho que temos na nossa cultura de litígios, ela advém muito de nebulosidades e intenções não claras em legislação, muitas vezes não reguladas, que, claro, na gênese da reforma se diz não precisa estar tudo detalhado, desde a emenda constitucional até a própria lei complementar, porque isso é tema de regulamento. Mas a nossa cultura não funciona assim. A gente sabe que o que não está escrito é interpretado de 10 mil formas, causando imenso aumento de litígios, né? E queria ouvir vocês também sobre o que vocês veem de outros potenciais litígios aqui, que já aparecem, né? A gente sabe que na própria gênese de imposto seletivo e tudo mais, a gente já tem várias discussões, desde quando, né? A gente sabe, o cobertor é curto. A partir do momento que eu reduzo alguns setores, eu tenho que aumentar outros, porque eu tenho que fechar a conta aqui. Mas a gente pode ter que enfrentar uma conta de isonomia vindo em vários setores, que é um que eu já vejo. Queria ouvir vocês de outros exemplos aí de litigância administrativa e judicial. Eu entendo aqui que com uma lei nova, a gente também tem aqui o desafio das novas interpretações e até do entendimento do que veio na norma, né? E eu acho que, pensando aqui um pouco na nossa experiência, porque eu acho que quando a gente vê o litígio e o contencioso para o novo regime, a gente tem muito da experiência do que a gente já tem hoje, das interpretações e das novas normas que a gente teve que passar no judiciário ou no administrativo mesmo para poder ver tanto a interpretação quanto a questão do como o contribuinte aplica a norma, de como isso é visto depois pelo tribunal, se tem limitação ou não tem. E eu acho que a gente consegue antever assim, uma infinidade de litígios e temas, e alguns deles até que ficam num lugar comum, porque não vai ser uma novidade. Então, por exemplo, a gente pega os regimes específicos que a gente tem agora na nova norma. Se a gente for olhar para o regime atual, a gente tem inúmeros litígios discutindo benefício fiscal, né? Seja a questão da interpretação do benefício, se ele foi ampliado, se ele não foi, se aquele requisito ele era objetivo, não era objetivo, se a conta que foi feita para base de cálculo de determinado benefício, ela foi feita de uma forma adequada ou não. Então, eu acho que, por exemplo, os regimes específicos são um potencial de litígio, não só com relação aos requisitos, mas também pensando aqui na mudança do regime nessa questão concorrencial que você tocou, porque, querendo ou não, a gente sabe que muitos dos setores vivem de benefício fiscal e que tem um impacto direto na questão da precificação, na questão do alcance do mercado. E quando a gente tem uma mudança grande como a gente teve agora, dessa mudança do regime da limitação de benefício fiscal, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ter litígio tanto no sentido de discutir quem que poderia estar dentro ou não desse regime específico, pensando aqui em ampliações ou não de ampliações, mas a própria interpretação que deveria ser conforme, que deveria acomodar, como também dos próprios requisitos e da interpretação do que o governo vai dar do que está dentro ou não. Fora isso, a gente tem temas reiterados que a gente discute há anos e que a gente vai continuar discutindo, como, por exemplo, os créditos, né? A questão de crédito acumulado, a questão dos regimes e créditos de ICMS, a questão da própria compensação, e a própria questão de compensação entre tributos, né? E como que a gente vai fazer até na questão da interpretação do fundo de compensação, porque também quem não tem mais o benefício, a gente tem aqui a questão do enquadramento ou não e da possibilidade de acessar o fundo de compensação. Então, a gente também vê que essa frente de benefício fiscal, quando a gente fala da compensação, também é um tema que a gente vai discutir e que vai gerar ali um contencioso, tanto na questão de quais vão ser os critérios que vão ser adotados na prática, né, pela autoridade para conceder a utilização desse fundo,
fora os temas outros que a gente fala que são conceituais, né? Então, exportação de serviços, a questão dos insumos. Então, acho que a gente pode listar aqui inúmeros dos litígios que a gente tem e que a gente hoje continua discutindo ou vem discutindo há mais de 20 anos no judiciário e que a gente vai ter que ver sob essa nova perspectiva, pensando na regra nova e na interpretação de como que a gente vai ter. Porque, querendo ou não, o texto trouxe inovações. Então, o conceito que a gente discutia de serviço, por exemplo, de exportação há anos, trouxe aí elementos novos. Então, esses elementos novos também vão ter que passar por uma análise, uma avaliação e como a gente vai ver, a interpretação que a autoridade vai dar. Então, acho que na prática tem algumas coisas novas que a gente vai ter que ver, mas tem outras que a gente já consegue, assim, de cara entender que a gente vai ter que passar por novas discussões, talvez em temas que para a gente sejam temas do dia a dia. É. Eu gostaria de citar 3 temas que são temas certos, que é a inclusão de IBS e CBS na base do ICMS. Já temos algumas sinalizações de alguns estados sinalizando que vão incluir IBS e CBS na base de cálculo do ICMS. Então, vamos ter esse litígio provavelmente até 2032, né, nos recolhimentos envolvendo o resíduo do ICMS. Uma outra questão que também é alvo de contencioso certo, diz respeito a bonificações e descontos incondicionais. Ainda se exige a presença na nota fiscal, a despeito de já termos precedentes do Superior Tribunal de Justiça em favor da tese de que independe de estar na nota fiscal ou não, mas sim a própria natureza jurídica da relação que se estabelece. Mas isso está novamente replicado aqui, né? Um terceiro ponto, nós temos agora a conceituação aqui de preço parâmetro para operações intercompany. Então, se a autoridade administrativa fiscal questionar um preço praticado entre pessoas dentro do mesmo grupo, é possível que ela desconsidere aquele preço para arbitrar. E quais são os critérios? Nós vamos voltar, vamos trazer para cá os critérios de preço de transferência, que são absolutamente complexos, muitas vezes exigem departamentos específicos para atendimento da sofisticação exigida muitas vezes pela Receita Federal. Nós vamos ter novamente esse assunto aqui presente na tributação de consumo, sendo que o preço já poderia resolver a questão, né? O consumidor final, independentemente do preço que se pratica dentro da companhia, dentro do grupo, o que importa é o consumo final. Então, será que isso já não seria suficiente? Mas não, a presença desse elemento está aqui. Então, quais são esses critérios? Nós ainda nem sabemos, né? Precisamos do regulamento. Então, só para elencar esses 3 tópicos, que são só para ilustrar de fato, né? Fora esses que a Pamela mencionou, Renata. Então, aqui me parece que nós, né, diferentemente da previsão, nós não estaremos longe do Poder Judiciário, ao contrário, né? Vamos precisar dele. A gente sabe que o sistema e o desenho tinham uma intenção de unificar e desburocratizar para, né, trazer um ambiente de muito menos litígio e mais simplicidade. Acho que deu alguns passos nesse sentido, mas antes de ficar bom vai ficar muito ruim. E aí acho que também tem o fato de que a própria construção dos normativos, ela se deu com base em discussões muito entre os entes da atividade, entre os entes da administração tributária, claro, com participação da sociedade civil, mas muito do que está na lei complementar foi transposto do jeito que estava na legislação que já trazia um espaço de discussão. Então, como a Pamela falou, como a Ariane falou, a gente tem, assim, temas que já estavam decididos que vão ter que ser revisitados, o que foram um pouquinho alterados, mas já pode dar um espaço para discussão. E temas que tomaram um novo rumo, mas desconsideram a complexidade da formação dos preços, dos contratos, né, dos descontos, as discussões de fluxo de caixa e de isonomia que vão trazer bastante espaço para essas nossas discussões. Chegamos ao fim de mais um Sinopse Tributária News. Quero agradecer a você que esteve conosco até aqui e as nossas sócias participantes. Todos os nossos materiais sobre reforma tributária estão no nosso portal único e nas nossas redes sociais. Até o próximo episódio.